Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Fechar aqui alguma. Bom, então depois eu vou passar para vocês o livro, né? Que é esse Métodos Quantitativos, né? Então aqui está, meu nome é Marco, né? E aqui está meu e-mail. Quem vocês quiserem também se comunicar comigo por e-mail, aí fica à vontade, pode passar o e-mail da instituição, tá? Então a primeira coisa que eu queria passar é dar os parabéns para os nossos colegas psicólogos aí. Já é comemoração ao dia de vocês aí, né? Então, tem aqui uma homenagem para vocês aí, tá? Parabéns aí para o dia. Uma coisa que eu gosto de fazer também, logo no início do curso, né? É a gente ter um cadastro da turma, né? Aí tem esse QR Code, eu peço que vocês copiem, tirem foto, e aqui embaixo tem esse link também. Por qualquer um deles, vai abrir um formulário do Google, né? E aí vocês se cadastrem. Então é interessante eu ter as informações para a gente ter uma comunicação mais fácil, tá? Então peço que vocês anotem. Pode tirar foto, fica à vontade aí. Depois aí peço que vocês façam um cadastro, aí eu fico com as informações também, e-mail, e até eu confiro o telefone de quem ainda não está no grupo do WhatsApp, né? O grupo da disciplina, né? Aqui também tem o link do grupo do WhatsApp, quem não está ainda, né? Quem ainda não está no grupo, é legal ter aí o grupo da disciplina. Então, esse é o link para entrar no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está, por favor, acessa, que aí acaba ficando um controle nosso aí, né? Para a gente ter uma comunicação mais fácil, tá? Professor, tem um aluno, Felipe, está pedindo para entrar na sala. Deixa eu ver aqui. Acho que ele já entrou, ele apareceu aqui. Deixa eu ver. Não está aparecendo para mim. Ele não está aparecendo para mim. Quando aparece, eu mando aí. Pede para ele sair, tentar entrar de novo, que aí deve entrar. Eu pedi para ele entrar e sair novamente. Sair, entrar de novo, que deve entrar. Bom, eu queria comentar, antes da gente começar propriamente no lado
da disciplina, né? Queria comentar com vocês um pouquinho de sala de aula invertida, né? Vocês, eu acho que tem colegas do primeiro semestre, né, também, né? Vocês têm claro o que é sala de aula invertida, né? Então, sala de aula invertida é isso aqui, a gente é de ponta cabeça, né? Na verdade, a sala de aula invertida, ela é uma metodologia que a Anhanguera utiliza, né? Para trazer uma possibilidade melhor de aprendizado para os alunos, né? Então, o nome da sala de aula invertida, ele vem dessa primeira parte, onde os alunos tomam conhecimento do assunto, né? Tem contato com o assunto que vai ser utilizado na aula, né? E depois você me perdi um pouquinho aqui na tela. Vamos voltar. Você indo para a aula com uma noção do que vai ser tratado, você tem uma vantagem grande, porque você acaba participando da aula, você pode ter oportunidade de trazer dúvidas, você tem oportunidade de trazer alguma contribuição e não fica esse lado só do professor passando a informação, a gente acaba tendo uma troca, né? E aí é o que esse desenho do meio aponta, né? Os alunos aplicam os conceitos estudados em atividades práticas e recebem um feedback do professor. Então, o que é isso? A gente tem uma possibilidade de um aprendizado melhor. E depois, a gente tem a parte da pós-aula, que é uma atividade para reforçar aquilo que foi o conteúdo que foi ministrado na aula, né? Então, considerado a sala de aula invertida uma grande inovação no processo de aprendizagem. Muitos autores, pesquisadores da área da educação, apontam que a sala de aula invertida traz um aprendizado melhor e um reforço do conhecimento para os estudantes, né? E ele é utilizado, né, ah, aplicado para que o aluno absorva mais o conteúdo, né, e utiliza o meio virtual. No nosso caso, hoje a gente está inteiramente virtual, né, mas quando a gente trabalha na parte presencial, o aluno faz o lado virtual, que é a pré-aula antes, ele vai para a aula já sabendo do assunto. Então, praticamente, o aluno consegue interagir melhor com o professor, né? E ela se troca, aquilo que se fala, a aula acaba se tornando uma interação professor-aluno, né? E aí existe uma possibilidade maior de dúvidas, né? A sala de aula invertida também é, a gente existe o nome que é chamado Flipped Classroom, né? Que é para sala de aula invertida, em inglês, né? O que se comenta e o que se estuda é que os alunos ficam mais ativos com a sala de aula invertida, né? E o aluno ele passa a ser o protagonista. Por que ele vai ser o protagonista? Ele vai procurar tirar dúvidas com o professor, ele já vai estar sabendo do assunto. Ele tem uma possibilidade de autonomia, porque ele pode estudar o assunto com antecedência, no tempo que ele pode, né? Então, não precisa ser no dia da aula, ele pode fazer um estudo antes, né? Ele traz para ele novos conhecimentos, novas habilidades, e com isso, sempre utilizando a tecnologia, né? E o aluno, ele consegue escolher onde ele vai
aprender em que local ele pode, no transporte público, ele pode ver, numa hora de almoço, ele pode fazer uma, uma revisão, uma olhada antes da disciplina, antes da aula, tá? O que outra oportunidade é o aproveitamento do tempo. O, o aluno com relação ao aproveitamento do tempo, a aula é otimizada, então não fica só o professor passando a informação, existe a possibilidade de dúvidas, e aí você consegue aprofundar mais o assunto, né? Por quê? Porque os alunos têm um conhecimento prévio da atividade, do conteúdo que vai ser passado. E aí a aula ela é utilizada para quê? Para se aprofundar mais no tema, né? Muito na linha de tirar dúvidas. Então, essa nossa disciplina, ela contribui. Se o aluno vier com dúvida, ela contribui muito para o aprendizado, porque o aluno vai tirar dúvida e ele não vai ficar conhecendo apenas o assunto na hora da aula, né? A sala de aula invertida, ela também apresenta mais materiais, né? E esses materiais são videoaulas, são jogos, são slides, livros, e-books, né? Livros digitais, né? E deu uma... Cada Professor? vez que aparece um aluno aí, eu acabo me perdendo aqui na tela. Professor? Oi? Perdão, te interromper. Pois não. Meu nome é Jackson, sou um dos seus alunos. Oi? Alguns alunos estão tendo bastante dificuldade de entrar na sala de aula, tá? Ele não está aparecendo para mim. Os alunos estão entrando por quê? Pelo computador ou estão entrando pelo celular? Você sabe? Então, o que acontece? Eu entrava utilizo o Ava para entrar, porque lá tem o link para acessar. Não, mas tem E o que... Ava tá... Não, tem que usar o link que eu passei. Então, mas por exemplo, eu não recebi nenhum link desse, entendeu? Tá. Eu consigo acessar através do Ava. Jackson, Só que Não, mas disponível. pelo AVA não está funcionando, tá? Os seus colegas, você tem o quê? Você tem o endereço dele do WhatsApp? Você tem o WhatsApp deles? Então, eu consegui através do Mariano, que também é um dos nossos colegas de sala, ele me enviou o link, por isso que eu consegui entrar. Tá. Mas ele também está tendo dificuldade. Então, mas precisa entrar por... Como que eu posso te mandar? Você tem o acesso de todo mundo? Dos Não, colegas ou não? não, não. Havia um grupo de WhatsApp, mas eu não sei se todos ainda continuam lá, entendeu? Entendi. Então, mas como você está sabendo que os colegas não estão conseguindo entrar? Porque eu falei com um deles. Ah, tá. Então, me faz o seguinte, me passa... como que você entrou? Você entrou por o link, né? É o link que ele me enviou, inclusive eu vou auxiliá-lo para ver se ele está conseguindo É, entrar. precisa passar esse link para todos os alunos, tá? Que você tem contato. Eu só tenho com ele e mais um outro, entendeu? Então, Mas, é um link fora do AVA, tá? tá. Ok. O que seria interessante, por exemplo, é que a planilha, a relação de links tivesse sido enviado para nós com antecedência, entendeu? Por exemplo, eu não recebi, eu tive que puxar informações para poder assistir a aula. Você de que turma que é? Segundo semestre, ADM. ADM? É. Eu procurei passar para todos os alunos. Você vê que a gente está com um grupo de WhatsApp deve ter quase 40 alunos da disciplina, né? Uhum. Agora, provavelmente de vocês eu não tinha o contato. Hoje eu passei um e-mail pelo
pelo AVA com os e-mails de vocês, não sei quem recebeu, então eu procurei fazer todo mundo. Agora, eu vou pedir um favor para você. Quem você tem o contato, né? Você viu aqui na frente, ó. Vamos começar por aqui. Pessoal, na primeira aula eu peço desculpa para vocês aí para gente organizar, para deixar todo mundo legal, né? Ó, é, eu só pedir para você o seguinte: esse aqui é o grupo do WhatsApp da disciplina, tá? Ou você entra pelo QR Code, ou esse link aqui e entra na disciplina. Por aqui eu passo novamente o link. Tem que pedir para os colegas entrarem nesse grupo. Eu acho que é a forma mais fácil para acessar. Tá. Ok, só deixa eu dar um alô lá pro Mariano, que ele deve estar Pega esse link e passa para ele, né? Eu estou acessando do celular. Espera um pouquinho, deixa eu ver se. Tá. Mais um instantinho só, pessoal, por favor, para a gente. Perdão, interromper a aula, mas realmente não teve jeito. Só um momento. Tá, eu só vou falar com. Essa apresentação vai ficar conosco? Depois eu passo, eu vou passar no link, tá? Tá bom. Eu só vou auxiliar o Mariano a entrar na Tá, sala joia. também. Então, mas passa esse link da aula, fora do AVA, não pega nada do AVA, tá? Tem aluno Tá. tentando entrar e ele deve estar dando erro, é isso mesmo. Não pode ser o link do AVA. Tá. Só Tá? deixa eu dar um auxílio lá para ele. Obrigado. Nada. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Fé. Vocês estão aí, né, gente? Sim. Sim, professor. Então tá. Sim. Então, só voltando, né? A sala de aula invertida, a gente trabalha com tem possibilidade de mais materiais, que são videoaulas, que são os e-books, que são os livros digitais, né? São slides que a gente tem tudo no site e tudo mais, e jogos, né? A gente pode até fazer jogos, games, para poder ajudar no aprendizado. E a ideia de tudo isso é o quê? Potencializar o aprendizado de todos, melhorar o aprendizado, tá? E com isso a gente buscar o melhor desempenho do aluno. Quanto mais se aprende, né? Quanto mais informação se tem, mais se aprende, tá? Então essa é a técnica que a gente vai estar utilizando, tá? Bom, só relembrando, né, aquilo que a gente tem no AVA, e aqui é um modelo de sala de aula invertida, né? A gente tem a web aula, isso eu peço sempre para que vocês acessam, eu sigo à risca o modelo e as aulas, né? Então, a gente trabalha na sessão 1.1, essa é aquela que está no dia, seguindo a parte do livro, né? E, e com isso, vocês podem, não precisa entrar no dia da aula, mas vocês podem acessar no final de semana, às vezes não tem tempo no dia da aula, acessa no final de semana, dá uma olhada no material,
faz a atividade diagnóstica, que são os exercícios baseados na web aula. Para quê? Para que você se prepare para a aula. Durante a aula, a gente vai conversar, eu vou apresentar todo o material, mas com certeza vocês vão trazer dúvida, porque vocês já viram alguma informação sobre o assunto. Então, o lado importante para que vocês tenham conhecimento da aula, né? Do assunto e tudo mais, tá? Depois, depois da aula, é importante que vocês façam as atividades do AVA, atividade de aprendizagem. Por quê? Vai reforçar aquilo que a gente viu na aula. Então, é tudo nessa linha para que a gente possa trabalhar na parte do aprendizado, no complemento e reforçar o conhecimento de vocês, tá? Bom, vamos agora entrar especificamente entender um pouco o que é essa disciplina, né? O que é a disciplina métodos quantitativos? Por que a gente está estudando, né? Então, a gente tem aqui colegas da administração, ciências contábeis, recursos humanos e psicologia, mas por que a gente usa, né? Então, essa disciplina, ela é baseada em funções, né? Tem uma parte de função. Então, no supermercado, o que a gente tem no caixa do supermercado, a gente tem funções matemáticas que auxiliam a cobrança e tudo mais, né? Então, o que a pessoa tem lá tem um programa dentro do caixa que tem o código do produto, tem o preço do produto, e a atendente do caixa coloca lá três produtos duas, três quantidades, e o aplicativo do caixa já faz o cálculo. Então, isso ele utiliza função, né? E a função, o que é? É o valor do produto mais a quantidade, vezes a quantidade, e você vai ter um valor. Então, quer dizer, é um exemplo bem simples, né? Mas tem a função matemática envolvida dentro, e aí a gente vai estudar isso dentro dos métodos quantitativos, né? Um outro exemplo de função que a gente tem, né, é o velocímetro do automóvel. Como que sabe-se a velocidade que o automóvel está correndo? Então, existe uma função que conta quantas voltas a roda do automóvel dá e faz uma transformação em cima do velocímetro do automóvel, né? E também calcula a quilometragem. Então, tudo isso. No painel do automóvel existe diversas funções matemáticas, e a gente vai ter oportunidade de ver como essas funções são geradas, ou como que a gente gera essas funções para ir para o lado de atender essa parte do mercado, né? Outro ponto importante que a gente vai ver são as estatísticas, né? Então, as estatísticas, elas são importantes para todos os gestores. Vocês estão em diversos cursos, né? Mas a ideia futura é sempre ser um gestor. E na linha de gestão, a estatística é um ponto mais importante. Então, estatística de vendas mensais da empresa para recursos humanos, estatística de funcionários com mais de 60 anos, funcionários com... Por que o pessoal de recursos humanos utilizaria estatística para funcionários de mais de 60 anos, para estudar plano de saúde, estatística de filhos, estatística pessoal de recursos humanos, né? E o administrador, estatística de vendas da empresa, né? Como
como que a empresa está comparada com o ano passado, né? Hoje a gente está vivendo a parte de estatística grande, né? Quem pode me ajudar? O que que a gente está vendo hoje que a gente vê na televisão todo dia de estatística? Morte, né? Infelizmente né? Mas, mas que a estatística também está ajudando a gente, ou está ajudando os médicos ou a saúde, né? Se a Para ver, pandemia ela entra num platô, se ela determina o quanto que ela está ainda evidente, né? Essas coisas. sim, e como que tá caminhando, né? Quanto Exato. que está aumentando para cada cidade, o que tem que fazer, abre mais hospitais de campanha. Então, a estatística, tudo isso é dentro da disciplina métodos quantitativos que a gente vai aprender um pouquinho de estatística, né? Aí a gente também tem os colegas de pedagogia, né? Por que tem todo o lado do estudo da pedagogia? Então, aqui tem estatísticas de que pode ter crianças com autismo, a cada 5 crianças, 4 são meninos. Então, são tudo ferramentas importantes para mesmo para desculpa, pedagogia não, psicologia, só desculpa, tá? É psicologia. Vou alterar aqui. Tá, então a gente vai aqui as estatísticas são mesmo para psicologia tem todo esse lado, né, para de estudos, né? Caminhando um pouco na nossa, vocês não estão vendo a tela, né? Caminhando um pouco para nossa disciplina propriamente dito, né, ou para o nosso curso, dentro do AVA, vocês têm aqui o plano de ensino. Então, é, é importante que você tenha esse plano de ensino e da onde tem referências bibliográficas, né? Então, aqui eu lancei diversos livros que vocês podem consultar e em algum momento da vida profissional de vocês pode ser que vocês precisem, mesmo agora, né, no estudo, vocês podem, tem vários livros que são e-books que estão na biblioteca virtual nossa. Se vocês tiverem dificuldades para acessar, me fala que eu fiz um vídeo explicando como acessa a biblioteca virtual. Eu coloco no grupo também, ajuda, né, a acessar, a aprender como. Ela é fácil, mas às vezes complica um pouquinho. Então, se tiver dúvida, me passa a mensagem que eu coloco no grupo o vídeo de como acessar a biblioteca virtual. Então, tem diversos livros aqui que podem ajudar a melhorar o aprendizado, tá? Além de informações que a gente tem na aula também, essas aqui. Qual que vai ser a dinâmica da nossa aula, né? A gente tem aqui, a gente já tem um calendário, então a gente está aqui na semana do dia 24 e a gente vai ter a aula de hoje, mais 5 aulas. Depois, na semana de 5 de outubro, a gente já tem a nossa prova, né? Já tem a nossa avaliação do primeiro bimestre. E a avaliação vai ser no dia 8. E o que a gente vai ter como que é a nossa prova, né? Ela
A nossa prova, eu sempre utilizo as questões do AVA e questões resolvidas em sala. Então, por isso que é importante a gente vai fazer questões, vocês refaçam. Às vezes eu estou bem humorado na hora da prova, eu coloco com os mesmos números, às vezes eu não estou com muito bom humor, aí eu mudo apenas os números, mas o conceito vocês têm, né? Então, e essa disciplina, como ela é base em matemática, a importância é que vocês façam os exercícios, né? A gente com base em matemática, a gente não de última hora, a gente precisa treinar. A gente vê o professor fazendo, nossa, entendi tudo. Quando você vai fazer, aí pronto, aí, nossa, parecia tão fácil, agora eu vou fazer, não sei nem por onde começar, né? A turminha que fez matemática financeira comigo o semestre passado pode comentar, né? Não é assim? Quem que fez matemática financeira comigo o semestre passado? Eu fiz, professor. Não é assim? Na aula tá tudo fácil, na hora de fazer exercício em Chegar casa... na hora de jogar na calculadora, tava tudo. Mas não é dessa forma que eu falo. Se você Sim. fizer, você gera dúvida e o aprendizado é melhor. Se você não faz as atividades, só escuta, sem colocar em prática, realmente depois fica muito difícil. E aí é bem nessa linha. Então, não deixem acumular os conceitos, né? Cada aula os conceitos vão aumentando. Então, procurem deixar um tempinho para fazer. Se gastar ali meia hora com a disciplina por semana, já está ótimo, né? Agora, se você for acumulando e for tudo na semana de 28 de setembro, vou estudar para a prova, né? Não vai chegar, vai ter um monte de dúvida, né? E vocês sabem que os nossos pais são culpados, né, desse negócio da gente estudar para a prova, né? Não é assim? Quando você era pequeno, sua mãe falava: menina, vai estudar que amanhã você tem prova. Na verdade, você tem que estudar todo dia. Porque se você estudar todo dia, você não vai precisar estudar para a prova. Você já vai estar sabendo, né? Então, a gente vai ter praticamente 6 aulas. Depois da sexta aula, a gente vai estudar tudo. Não. Comecem a acompanhar a disciplina cada semana. Dê um tempinho para a disciplina toda semana. Não é só essa disciplina, mas todas as disciplinas. Não deixem acumular, porque depois você só vai estudar para a prova e você muitas vezes pode ir mal. O negócio é estudar sempre para aprender. Essa é a dica, tá? Outra coisa, né? Além da nossa disciplina, ela é a avaliação continuada e a gente tem a pontuação do AVA. Quem já é aluno de semestres anteriores sabe como funciona a avaliação continuada. Você vai fazendo as atividades do AVA e também tem as atividades do professor. Então, como que a gente vai fazer a atividade do professor? A partir da semana que vem, né, nós vamos fazer uma atividade na sala, um exercício na sala, né, da nossa aula online. Vocês vão fazer no caderno de vocês. Vocês vão tirar foto desse exercício, né, resolvido, e vão postar num link que eu vou passar, que vai estar na pós-aula, ou eu passo para vocês o link. Então, eu vou dar tempo para vocês resolverem o exercício e vocês vão postar. Se postar no dia da aula, vai ter 200 pontos. Se postar depois, em outros dias, né, que
Ah, professor, não tive tempo de fazer, não estava com vontade de fazer, matou não sei quantas avós, não sei quantos avós, né? Então aí, não vou falar que não vou dar ponto, mas vai levar só 100 pontos porque não vai entregar no dia, tá? Então, a dica é essa. Vocês vão fazer, vocês vão ficar com o caderno do lado, vão anotando, você anota a aula, anota o conteúdo. A gente vai ter exercícios para fazer durante a aula. É importante que vocês façam, mesmo que não consiga chegar até o final. Faça até onde dá, depois eu corrijo, aí vocês vão acompanhando, vão ver onde que parou, onde deu problema, né? E vão tirar uma foto e mandar para postar, tá? O importante é, para postar nesse link do Google, precisa ter um e-mail do Gmail. Se não tiver, eu peço que vocês façam, porque ele pede para que você utilize para poder postar. Eu vou passar agora para vocês, depois vocês vão ficar com esse vídeo como faz para postar. Tá? Então, o que vocês vão ter? Vai ser alguma coisa, vocês vão entrar no link, vocês vão entrar nesse formulário, aqui já tem métodos quantitativos, atividade do professor, nós vamos fazer a partir da semana, então, aqui, quando vier aqui, vocês vão alterar aqui a conta para a conta e-mail de vocês, que vocês criaram, tá? Esse segundo e-mail pode ser o e-mail que vocês utilizam normalmente. Se vocês já utilizam, para que eu utilizo esse e-mail aqui? Quando vocês mandam a atividade para mim, o sistema manda automaticamente um e-mail para vocês confirmando que vocês entregaram. Então, não tem aquele negócio, entreguei, professor, não entreguei, não. Se você entregou, o sistema te... E se você escrever um e-mail, um e-mail de confirmação. Agora, se você não errar, colocar ponto onde não deve, duplicar letra, ele não vai chegar. Então, coloca o nome, né? Aí na outra página tem a série, tem o curso, e no final do tem o para postar foto. Então, você vai nesse adicionar arquivo, ele vai te abrir essa tela, e aqui você insere, busca onde está a sua foto, ele pede para fazer o upload, ele já gera aqui. Mais um instantinho, que a Gabi entrou agora. Então, aí vocês vão fazer o upload aqui. Fazendo o upload, ele já coloca a foto aqui. Já volta para o formulário. E aí vocês vão dar o enviar. Dando o enviar, aí vocês recebem essa mensagem que sua resposta foi registrada, né? No e-mail de vocês, aquele e-mail que vocês colocaram, vocês vão receber essa confirmação, entregue com sucesso, né? Aí, por que eu faço essa forma de receber atividade? Então, a gente tem no semestre mais ou menos 200 alunos. Imagina se 200 alunos ficam mandando por e-mail, né? Fica muito difícil a gente controlar quem entregou, quem não entregou, às vezes se perde na lixeira, e aí na quarentena, e aí a gente fica muito complicado administrar. E com essa forma de envio, fica super fácil, porque eu recebo alguma coisa mais ou menos desse tipo, né? O que o formulário do Google faz? Ele te gera uma planilha, né? E aqui ele traz a hora que
que o aluno mandou, tem o e-mail, tem o nome, tem o CPF, o RA, e aí tem as opções da aula e tal, e no último tem a foto do exercício. Então, vai aparecer para mim a foto do exercício e eu consigo olhar também a entrega do aluno. E aqui eu fico com uma lista inteira de todas as grades. Então fica muito mais fácil para eu administrar quem entregou, se eu entreguei, não sei se eu não entreguei. Não, vai ter uma confirmação. Se você enviou, tem a confirmação e vou administrar e também para vocês saberem, não serem prejudicados, porque se às vezes fica na quarentena, extravia o e-mail, aí vocês podem perder ponto também. Eu também não quero prejudicar ninguém, tá? Então é isso. Com relação à atividade. Então vamos começar, propriamente dito, com a nossa... Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa, algum desconforto? Alguma coisa que vocês não concordem? Tudo tranquilo. Não entendi. Tá tranquilo para mim. Tá tranquilo, né? Tranquilo também com a atividade. Estou sendo ruim tirar 100 pontos para quem não entrega no dia? Acho que não, né? Na primeira coisa, então, que a gente vai começar a entrar na nossa disciplina falando de função, né? Para gerir melhor uma empresa, né? O administrador, custos, as receitas para poder obter o lucro, né? Aí a empresa precisa ter um lucro para ser mantida. Se a empresa tiver mais custos do que receita, ela vai começar a entrar no vermelho. Aquela coisa mais do que a gente ganha. Então a empresa precisa saber, precisa ter lucro para ir para frente, né? O custo da empresa, o custo da produção, aqui ele dá um exemplo, né? E aí ele fala de uma indústria de bonés. Ele é contabilizado a partir dos gastos, né? Então, os gastos, quais são os gastos que tem na empresa, né? Matéria-prima, mão de obra, energia elétrica e outros custos que podem surgir também para a empresa, né? E tem sempre uma relação direta dos custos e a quantidade de bonés produzido. Seu custo vai aumentar quanto mais boné você projete, você prepare, produza, né? Porque o que você vai fazer? Você vai usar mais matéria-prima, muito provavelmente você vai usar mais energia elétrica das máquinas. Pode ser que você utilize hora extra, você vai ter um custo adicional de mão de obra de profissionais, então os custos são baseados na produção. Então, é uma coisa que a gente precisa ter isso para controlar, né? A receita, o que é a receita, né? Ele traz para a gente que, vamos dizer, que um boné, você vai vender um boné por R$ 30 a unidade, né? E aí, qual seria a receita obtida para 10 bonés? Como que a gente faria isso para saber qual que seria a receita para 10 bonés, né? Professor? Oi? Uma pergunta. A sua matéria é também de administração de custos? Gestão de custos? Não é. Porque Não é, parece... aqui é só uma ideia de função, tá? Tá.
Aqui é mais para a gente chegar onde que a gente vai chegar a função. A gente não vai, o custo, se tiver alguma coisa de custo, vai ser utilizando função. A gente não vai entrar nos detalhes. Já vão vir os valores próprios para a gente, tá? Uhum. Tá? Aqui é mais para a gente dar um início do que a gente pode utilizar, como que a gente vai utilizar a função, né? Então, só voltando para esse caso aqui, né? Receita, você tem um valor de R$ 30 por unidade de boné vendido, né? Qual seria a minha receita se eu vendesse 10? O que a gente teria que fazer para saber quanto que eu ganharia se eu vendesse 10 bonés? É só multiplicar o valor. É, O valor pela multiplicar o valor quantidade. pela unidade. Então, é isso, né? Então, aqui, isso está demonstrando para a gente o quê? Eu multiplico a unidade, o valor pela unidade. Então, se eu tiver, se eu for vender 100 bonés, né, eu também vou multiplicar pela unidade. Então, isso aqui já acaba sendo uma noção de função para a gente, tá? Esse é o ponto, tá? A gente vai ter sempre o valor do boné fixo, né? Mas a gente vai ter as unidades, a quantidade de unidades vai ser um valor variável, e aí a gente pode chegar a ter uma função para fazer esse cálculo, tá? Indo para frente, o lucro, né? Ele é a diferença entre a receita e o custo da produção. Tá? Então, o que é a receita? Né? Aquilo que eu vou ganhar com a minha venda e aquilo que eu vou ter de despesa na minha produção. Então, aí eu vou obter o lucro. Foi aquilo que eu falei anteriormente. A gente precisa ter sempre um lucro positivo, porque se a minha receita for maior que o meu custo da produção, o meu lucro vai ser positivo. Se for o inverso, meu lucro vai ter negativo e minha empresa não vai progredir, né? Então aqui ele dá um exemplo para a gente, né? Que a partir do balanço financeiro de anos passados, chegou à conclusão que mensalmente o custo da produção é um composto de custo fixo, R$ 9.000, e um custo variável de R$ 20 por boné. Então, isso aqui vão ser informações que os administradores podem usar. E a partir de todo esse conjunto de informações, é possível você fazer um cálculo da produtividade ou do lucro da empresa, né? Então, nesse caso, com a produção de vendas de 750 bonés em um mês, será que a empresa teria lucro ou prejuízo? Então, isso aqui a gente vai estudar dentro da nossa disciplina, tá? E se fosse produzidos e comercializados 1.200 bonés? No decorrer da nossa disciplina, a gente vai fazer um estudo em cima de funções para saber em que momento com quantidade de bonés produzidos, que a empresa começa a ter lucro, que quantidade de bonés que ela começa que tem prejuízo, né? Por quê? Muitas vezes ela tem uma quantidade mínima de produzir para poder começar a ter lucro. Então, essas são as informações que a gente vai, as formas que a gente vai ver na nossa disciplina. Tá? Então, todas essas perguntas, como que a gente vai
que a gente vai trabalhar para responder essas perguntas, a gente vai usar funções, né? Então, esse é o ponto que a gente começa a entrar na disciplina propriamente dito. O que a gente falou agora são situações que a gente pode ter e que a gente vai, como administrador, trabalhar nisso, como gestor, a gente vai trabalhar nisso, e as funções vão nos ajudar a entender isso. Será a partir de que momento a minha produção de bonés, a quantidade de vendas vai me dar lucro? A partir de que momento eu vou ter prejuízo? Então, as funções vão nos ajudar nesse estudo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a ver, para entrar nas funções, a gente tem que relembrar alguma coisa da nossa época lá do ensino médio, né? Conjunto. Vocês lembram a parte de conjuntos? Sim. Você lembra, né? Pertence, não pertence, enfim. Pertence. Mas nós vamos só passar por cima disso, só para não vamos entrar muito naqueles detalhes, né? Mas é só para que a gente comece a trabalhar com alguma coisa de conjunto para estudar funções e então a gente precisa só relembrar algumas coisas, né? Então a gente tem aqui conjunto das vogais, né? Um exemplo aqui, a gente tem o conjunto das vogais, A, E, I, O, U. A gente tem outro tipo de conjunto dos planetas, Mercúrio, Vênus, né? E a gente sabe que sempre o lado do conjunto, a gente tem o conjunto, ele é marcado por uma letra maiúscula e ele tem as chaves, né, para demonstrar que é um conjunto. Aí a gente tem aqui o conjunto dos meses, que é janeiro, fevereiro até dezembro. Então, primeira coisa, relembrando o que era conjunto, né? E a parte de conjuntos traz para a gente um conceito também que a gente viu lá no ensino médio, que é o produto cartesiano, né? Então, o que é o produto cartesiano? Então, a gente tem dois conjuntos. Tem um conjunto A, que ele é formado por 0, 2 e 3, e o conjunto B, que é formado por -2, 0, 3 e 7. E aí ele pede para a gente fazer um produto cartesiano desses dois conjuntos. Então, aqui é trazido para a gente como que a gente faz esse produto cartesiano. Não se preocupem muito com essa nomenclatura. No primeiro momento, o que nos interessa é esse produto cartesiano. Então, como que a gente faz a multiplicação de dois conjuntos, né? Esse produto cartesiano? Então, a gente pega primeiro para o zero do A, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 0 e 2, e ele está montando aqui, né? O 0 e o 2, ele vai pegar o 0 do A e o -2 do B. Formou aqui, 0 e -2. Ele vai pegar o 0 do A e o 0 do B. 0, 0. Aí ele vai pegar o 0 do A e o 3 do B. 0, 3. O 0 do A e o 7 do B. 0, 7. E ele vai fazer isso para todos os elementos do conjunto A. Então, depois ele vai, o 2, ele pega o 2 do conjunto A para o -2 do conjunto B. E ele vai formando toda essa multiplicação. E multiplicação é montar no novo formato, né? Depois ele vai pegar o 3, ele vai pegar o 3 e o -2, vai pegar o 3 e o 0, tá aqui, ó, 3 e o 0, vai pegar o 3 e o 3, pegou aqui, o 3 e o 7, pegou aqui, 3 e 7. Então, e aí, a multiplicação, a apresentação final
você está multiplicando o conjunto A por conjunto B, o que é? Ele vai formar um novo conjunto, que entra chave no início e chave no final, e vai juntar todas as apresentações que foram feitas inicialmente. Então, o 0 e o 2 vem para cá, o 0 e o menos 2 vem para cá, o 0, 0 vem para cá, o 0, 3 vem para cá, o 0, 7 vem para cá, o 2 e o menos 2 desse lado, e aí sucessivamente. Então, ele une toda a parte dos dois conjuntos. Isso que a gente fala de produto cartesiano, tá? Tranquilo isso, pessoal? Sim. Beleza. A outra função que existe com relação a conjuntos, né, é a relação. Então, a partir daqui, existe uma relação de uma função, né? Aqui já é uma função estabelecida, uma função x ao quadrado menos 2x, que ele vai ficar... aqui ele já começa a montar essa tabela, tá? Essa tabela tem lá no livro, e eu vou pedir, está na página 11, eu vou pedir depois para vocês corrigirem, que aqui no lugar do pontinho aqui está com um cifrão, que está incorreto, então é pontinho de vezes, né? E aí o que ele passa para a gente? Ele passa que para cada valor do x, para cada valor que for dado do x que está dentro do conjunto A, ó, o x é o 0, 2 e 3, né? E você vai substituir nessa função e você vai gerar um valor, né? Você vai gerar um valor correspondente para que será o valor do y e vai montar uma relação. Então, essa nova relação, o que é? O zero do x está aqui e substituiu nessa função, você chegou também, porque você faz aqui, né? X ao quadrado menos 2x, se o x aqui nessa primeira linha é zero, e aqui também é zero, então ele está fazendo isso aqui, ó. Substitui o x por zero, então dá zero ao quadrado, e substituiu esse x também por zero. Então, zero ao quadrado menos zero vai dar zero. Então, ficou com uma função relacionada ao yx ao quadrado menos 2x, 0, 0. Depois você tem, continuando do conjunto A, o seu x agora é 2, né? Então, o que ele faz aqui? Você vai substituir o x por 2, então você vai ficar com 2 ao quadrado. Você vai substituir esse segundo x por 2 também, porque agora o valor do x vale 2 e você está utilizando essa equação, né? Então vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 igual a 0. Então você vai ter o valor do x é 2, porque ele está aqui, e o valor do y é 0, que é o resultado de substituir o 2 na função, na equação, desculpa. Aí você vai utilizar o valor do x como sendo 3. Você vai na equação, então, substituindo x por 3, você vai ficar com 3 ao quadrado, e 2 vezes x, o x é igual a 3, vai ficar 2 vezes 3 igual a 3. E aí você vai ter uma função de relação, um elemento de relação, 0, 0, 2, 0 e 3, 3, baseado nessa equação. E aí você vai utilizar uma equação para trabalhar com os dois conjuntos. Então, essa é uma função também lá do produto cartesiano. Tá? Voltando a falar, isso aqui são situações para a gente começar vai começar a preparar para a gente trabalhar com o produto cartesiano, tá bom?
Essa substituição, esses cálculos, está tranquilo, né, pessoal? Ou tem alguma dúvida? Pode ficar tranquilo de perguntar, viu, pessoal? Tá tranquilo, professor. Tá bom. Bom, então, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a trabalhar com plano cartesiano. Então, essa função, essa relação que foi encontrada na demonstração anterior, baseado nos conjuntos A e B, os valores do conjunto A e B, e da equação y, só voltar aqui, né? Y é igual a x ao quadrado menos 2x, a gente encontrou essa relação 0, 0, 2, 0 e 3, 3, ela está aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa relação dentro do nosso plano cartesiano. Então, relembrando lá, né? A gente tem o eixo x e o eixo y. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem dois pontos, 0 e 0. Está aqui, ó. Ponto 0, 0 é bem no ponto de origem. A gente tem um outro ponto, que é o 2 e o 0. A gente colocou ele aqui o 2 representando o x e o 0 representando o y. Então, vocês têm que ter sempre em mente, o primeiro número que vem aqui vai no eixo x e o do lado vai no eixo y. Então, se inverter, vai representar no plano cartesiano de forma diferente. Então, vocês têm que ter sempre em mente isso aqui. O primeiro que aparece aqui é o x e aqui é o y, tá? Vai ser representado no x e no y. Então, 2 e 0. Aqui o 2 é o x, então nós vamos marcar o 2 no eixo x e o 0 correspondente ao y. No outro caso aqui, 3 e 3, como é igual, não teria tanto problema, mas o 3 do x e esse 3 aqui do y. Tá? Relembraram de marcar no plano cartesiano? Bom, então aqui a gente tem mais um pouco de explicação, alguns conceitos sobre o plano cartesiano. Primeiro, né? A representação do R da relação, a gente tem 3 pontos no plano, está aqui os 3 pontos, né? O ponto P, que é esse aqui, o par ordenado, né? A gente chama isso aqui de par ordenado. Corresponde às suas coordenadas. Então, a gente consegue localizar um ponto baseado nas suas coordenadas. Então, 2 e 0, está aqui. Eu dou a coordenada, esses dois valores e eu consigo localizar o ponto tranquilamente, tá? O primeiro valor 2, que é esse aqui, ele é chamado abscissa do P. A gente tem que dar os nomezinhos para eles, tem que conceituar, tá? E o segundo, o 0, é a ordenada. Então, o que a gente tem? O 2 é a abscissa e o 0 é a ordenada. Se a gente for para esse daqui, esse aqui é a abscissa e esse aqui é a ordenada. Né? Sempre o x e o y. O valor do x, igual a 2, corresponde à distância que do ponto P até a origem. Tá? O que ele tem do eixo vertical, tá aqui, se encontra do eixo vertical. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. O valor Y igual a 0, esse daqui, é a distância que o ponto se encontra ao eixo horizontal. Ele tá no eixo, então é 0, né? Que é o eixo das abscissas.
O ponto de coordenada 00 é denominado a origem do plano cartesiano. Então, essa aqui a gente está dando alguns conceitos, mas, de alguma forma, a gente está fazendo uma recordação, né? Mais um pouco de conceitos aqui, né? As abscissas são positivas se estiverem à direita da origem e negativas se estiverem à esquerda da origem. As ordenadas são positivas se estiverem acima da origem, aqui, né? Ordenadas é o eixo Y, né? E as abscissas é o eixo X, e negativas se estiverem para baixo. Conceitos para a gente ter, tá? Bom, existe essa ferramenta, essa plataforma Khan Academy, né? Ele é uma plataforma desenvolvida por um indiano e ele entende que ele participa da linha de educação gratuita, né? Então ele desenvolveu essa plataforma inteira com cursos de matemática e agora ele está colocando outros cursos, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de matemática, qualquer situação de matemática, potência, raiz, e também a parte de plano cartesiano, e ele dá a visão de plano cartesiano, acessem essa plataforma, ela é muito interessante, muitas dúvidas que a gente tinha lá do lado da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, tem aulas ali que a gente pode rever e melhorar o conceito de matemática para a gente, né? Então, fiquem com essa dica aí apresentado para a gente do Khan Academy. E quem quiser se aprofundar na parte também do plano cartesiano, também é interessante utilizar, tá? Tem uma outra visão que é passada para se fazer a parte da função do relacionamento, né? Que chama-se diagrama de Venn, né? Então, a gente tem o R, aquele que a gente já viu, que era o 00, 20 e 33, e tem uma outra possível função de relação chamada com os pontos 00, 20, 33 e 23, ligados aos conjuntos A e B, né, e com os valores que a gente já viu. Então, ele mostra para a gente que o R é uma função de relação e o S não é. Por que o S não é? O 2, que tá ligado, que pertence ao A, né, ele está associado no S a dois elementos do B. Então, quando tem uma função de relação, não pode ter essa duplicidade. E o diagrama de Venn, ele faz aqui um desenho de uma outra forma para a gente visualizar isso, né? Então, olhando aqui pelo R, o que a gente tem? O 0, ele está relacionado ao 0 do B, né? O 2, ele está relacionado com o 0 do B. O 3 está relacionado com o 3 do B. Isso que a gente viu no exercício anterior, na demonstração anterior. Olhando pelo lado S, né? O que a gente tem? O 2 aqui foi o que ele falou, né? O 2 está relacionado com dois valores do B. Então, por isso, ele não é uma função, né? Então, é essa a definição, que ele não é uma função. E a gente pode utilizar uma forma de visualizar chamada diagrama de Venn, tá bom?
Aqui ele vai trazer para a gente um exercício para a gente treinar um pouco, né? E ele demonstra o quê? Você tem um conjunto A, que é -2, -1, 0, 1 e 3, e um conjunto B, que é o 0, 1, 2, 4, 3 e 9. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que a gente identifique o domínio, né? Então, o domínio, ele é sempre o conjunto A. Então, o domínio é aquele que é o mandatório. Então, ele apresenta aqui. O domínio é o conjunto A, que é o -2, -1, 0, 1 e 3. Então, é esse aqui, tá? E aí, o contradomínio, que aí é sempre o conjunto B. Então, que é 0, 1, 2, 4, 3 e 7. E ele quer também a imagem F, que a gente calcula. Então, como que a gente vai calcular essa imagem F? Como a gente fez nos casos anteriores. Ele passa aqui que a função é uma função do x ao quadrado. Então, está aqui a função do x ao quadrado. Ele já monta uma tabelinha para a gente, né? Então, está aqui. Quando x for -2, o y vai ser 4. Então, ele já está montando aqui para a gente -2 e 4. Quando x for -1, o y vai ser 1. E está aqui a função x e y, tá? As coordenadas x e y. Quando x for 0, o y também vai ser 0. Quando o x for 1, o y vai ser 1 também, e aí as coordenadas 1 e 1. E quando o x for 3, o y vai ser 9, baseado na função do x ao quadrado, 3 e 9. Né? Então, essa é uma forma que pede para quê? Para que a gente calcule a relação através de x e y. Né? Se a gente tiver essas informações, a gente consegue calcular facilmente essa relação x e y. Tá? Agora, e se a gente tiver numa situação que a gente não conhece a lei de formação, né? A gente só tem algumas informações. Então, ele dá um exemplo para a gente aqui, né? Isso aqui pode chegar numa situação que a gente tem, que a gente está na empresa da gente e a gente vai ter que fazer criar alguma informação do tipo. Então, o que ele passa para nós aqui? Ó? Considere que um determinado posto de combustível, o preço do etanol seja R$ 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona o etanol abastecido e o valor a pagar? Tá? Então, a gente já teve alguma demonstração de produto cartesiano, né? E aí ele traz para a gente isso aqui, né? A gente só tem essa informação, ó, 2,40 o litro, né? E ele quer que a gente calcule, que a gente veja qual a formação que isso relaciona. Então, se eu comprar, e aí eu vou fazer um produto cartesiano, né? Um plano cartesiano em cima, onde eu vou ter na minha vertical, eu vou ter o valor a pagar. E na minha horizontal, eu vou ter os litros. Isso aqui já começa a trazer uma realidade melhor do que só números que a gente viu nas demonstrações anteriores. Então, o que eu tenho aqui? Se eu comprar 1 litro, eu vou gastar 2,40. Se eu comprar 2 litros, eu vou gastar 4,80. Então, é só multiplicar o 2,40 por 1, por 2, por 3, e ele fez até 6. Então, vocês estão vendo que aqui tem os pontos, né, marcados, né, e baseado na teoria que a gente já viu. Então, se a gente fosse fazer
a marcação desse ponto aqui, como que ele ficaria? O x ficaria com 1 e o y 2,4. Esse outro aqui, como que ficaria? O x seria 2, esse ponto aqui. O x seria 2 e o y 4,8. Né? Então, e aqui a gente criou aqui toda a pontuação, né, ligada, relacionada a esse problema. Né? Tranquilo aqui, pessoal, ou não? Tranquilo. Tranquilo. Tá? E aqui a gente pode, numa segunda, ligar os pontos, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma curva de variação, é a variação do nosso custo baseado a quantidade de litros que a gente comprou. Então, a partir desse momento, a gente pode obter qualquer valor baseado na quantidade de litros, porque a gente sabe o valor do litro. Tá? Então, a gente fez toda a demonstração da teoria para a gente chegar nesse ponto aqui, e depois a gente vai trabalhar com mais informações, né? Pessoal, dúvida até aqui? Professor? Professor? Oi, Tá me ouvindo? estou ouvindo, Essa apresentação também é muito interessante para trabalhar em termos, sempre, obviamente, em termos de escala, né? Por exemplo, o senhor utilizou aí a escala de 1, 2, 3, poderia ter sido utilizado também em 10, 20, 30, né? Para ter uma... Com certeza, se você for pensar numa linha de 100 litros, né? Você também Sim. pode trabalhar numa linha de escala, com certeza. Sim. Então, essa é uma forma de você chegar num ponto, né? Que você não tem os conjuntos, né? Até antes daqui, na parte de funções, a gente tinha os conjuntos e a gente via os pontos que eram a relação deles baseado em uma determinada função, né? Ou uma equação. Para a gente aqui, a gente partiu apenas de um problema e a gente chegou aqui e elaborou também uma lei de formação baseada em gráfico. Tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Então, o que eu vou pedir para vocês, tá? Aqui a gente tem um problema parecido com esse. Eu vou pedir que vocês pensem numa solução gráfica parecida com essa que a gente fez agora, né? Que vocês pensem numa solução gráfica e na próxima aula a gente começa a aula validando essa solução. Então, o que é? Uma empresa de táxi, ela cobra a corrida num valor fixo de R$ 4,85 da bandeirada, mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Então, construa a lei da formação que retorna um preço, em função de X, para uma distância percorrida. Tá? Além disso, escreva o domínio, a imagem, esboce o gráfico F. Então, aqui o que vocês vão fazer? Só esboçar o gráfico, né? Calcule também o valor a ser pago para uma corrida de 6 quilômetros. Então, aqui, o que é? Você não vai calcular, vamos supor que aqui eu fiz esse gráfico aqui, eu quero saber quanto que eu vou gastar, eu já tenho todos os pontos, quanto que eu vou gastar se eu tiver 6 litros? Então, eu vou gastar 14,40. Então, vocês vão construir um gráfico aqui e ele quer saber quanto que vai ser o valor da corrida quando tiver 6 quilômetros.
tá? Tudo bem? Vamos fazer isso para a próxima aula? Professor, Oi. é só uma dúvida. Esse é para fazer que nem o último gráfico que você apresentou, né? Isso. Para fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer um gráfico parecido com esse, demonstrando esse problema aqui, tá? Ah, tá. No Tá? caso, se eu conseguir fazer, posso te mandar uma foto para ver se tá ok ou esperar até a próxima aula mesmo? Pode mandar, não tem problema. Ah, tá ok. Manda lá no grupo, a gente discute, pode fazer qualquer coisa, tá? WhatsApp? Lembre-se, vejam que aqui é parecido, mas não é muito, né? Então pensa um pouquinho. O legal é vocês pensarem um pouco, né? E aí a gente vai, Sim. na próxima aula a gente... Essa resolução está no livro, mas eu peço que vocês pensem antes de olhar para o livro, Tá. para começar a fazer uma comparação com esse daqui, né? Então, Professor, o que eu vou passar para vocês hoje, né? Então, quem é... Não sei, vou voltar. Deixa eu voltar aqui para a gente lá no início, né? Para alguns colegas entraram depois. Então, professor, oi. eu não entendi. Esse enunciado, essa apresentação, você vai disponibilizar para nós? Vou Esse- para vocês. Então, o que eu quero que vocês façam, né? Aqui tem um link do nosso grupo da disciplina do WhatsApp, tá? Então, esse aqui é o link para entrar no WhatsApp. Então, eu peço que vocês, quem não pegou ainda, pega. É um grupo da disciplina. Eu peço que vocês todos entrem no grupo do WhatsApp para que a gente possa facilitar a comunicação. O Ava ainda está instável. Depois eu vou publicar todo esse material no Ava, mas tem alguns colegas que ainda não estão conseguindo acessar. O WhatsApp é muito mais fácil. Então, peço que vocês entrem no WhatsApp através do link do grupo, se cadastrem lá. Então, o que eu vou passar? Vou passar essa apresentação, vou passar o livro, né? E vou passar a gravação da aula que a gente está terminando, né? A aula, vou até parar um pouco aqui.